Seja bem-vindo a mais uma aula no nosso canal Mágica no DP. Eu sou o professor Pablo Gomes e hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma das bases do direito do trabalho, que é a definição de quem é empregado e quem não é empregado. E aí, para isso, então, nós vamos nos debruçar sobre o artigo 3º da CLT, que estabelece alguns requisitos para que haja ali elementos que caracterizem e configurem, né, a figura do empregado e realmente ali uma relação de emprego. E aqui vale lembrar que a figura do empregador é definida lá na CLT no artigo 2º e a figura do empregado está caracterizada no artigo 3º da CLT. E quais são os requisitos que o artigo 3º ele coloca ali para que haja ali a caracterização da figura do empregado? Então tem que ser uma pessoa física, logo já se elimina a hipótese de uma pessoa jurídica ser empregada, né, de outro. Então, para ser empregado, precisa ser necessariamente pessoa física. Outro requisito é também a pessoalidade. Pessoalidade é o fato de que é o próprio contratado quem vai executar a prestação do serviço. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Hoje não estou a fim de ir trabalhar. Vou mandar então um amigo, uma outra pessoa no meu lugar. Não posso fazer isso porque há a questão da pessoalidade. Então é o próprio contratado quem deve executar a prestação de serviço. Outra característica é a subordinação jurídica. E a subordinação jurídica é o fato distintivo realmente da figura do empregado para as outras formas de trabalho previstas na nossa legislação. E a subordinação jurídica está ligada realmente ao fato de ter um superior hierárquico e uma pessoa que está a ele subordinada, ou seja, que recebe ordens, que recebe comandos, que é orientado quanto à prestação dos serviços. A habitualidade, que é o fato de essa prestação de serviços ela acontecer ali de forma habitual, de forma rotineira, ainda que não seja todos os dias, mas acontece de forma habitual. E o último quesito, que é a onerosidade, ou seja, ninguém trabalha de graça. Todo empregado, né, dispõe ali da sua força de trabalho para o seu empregador e aí, em contrapartida, ele recebe salários. Então, esses são os requisitos que o artigo 3º da CLT traz como elementos que caracterizam a figura do empregado. E aí a ausência desses requisitos descaracteriza o trabalhador como empregado. Ele pode ser trabalhador, mas ele não é empregado para fins ali da caracterização de uma relação de emprego propriamente dita. E aí, quando nós tratamos de relação de trabalho, nós estamos tratando de um gênero, ou seja, um assunto maior do qual se derivam as relações de emprego, a prestação de serviço autônomo, como espécies de relação de trabalho. Aqui o artigo 3º da CLT, ele conceitua de uma forma muito clara, como nós já tratamos, né, na tela anterior, da figura do empregado. No entanto, a nossa legislação, ao conceituar o autônomo, lá no artigo 442b da CLT, combinado com os artigos 24 a 28 da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 671 de 2021, eles são muito vagos, eles trazem pouquíssima coisa que realmente esclareça, olha, quem é o autônomo. E aí o que o artigo 442b da CLT fala? A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais. Quais formalidades legais para a esfera trabalhista seriam essas? Com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Ou seja, ele falou, a contratação do autônomo, mas o legislador ele não se deu ao trabalho de caracterizar e aí destrinchar ali no artigo
características que realmente marquem o autônomo de forma diferente do empregado lá do artigo 3º da CLT. O artigo 25 da portaria, basicamente, ele repete o 442B da CLT sem, né, acrescentar muita coisa. E aí, o artigo 25 dessa mesma portaria fala o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, então ele pode prestar serviço para um único tomador de serviço, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 5.452, que é a CLT. E aí o parágrafo único desse artigo fala o seguinte: não caracteriza a qualidade de empregado o fato de o autônomo prestar serviço a apenas um tomador de serviço. E aqui, então, na legislação infralegal, fala e reforça, inclusive, que ele fala, né, ele chega a ser repetitivo, que ele fala lá em cima, com ou sem exclusividade. Ok, já entendi. Então, ele pode prestar serviço para um único tomador ou vários. E aí o parágrafo volta e fala novamente que o fato dele prestar serviço apenas para um tomador não caracteriza ele como empregado. Ok, quanto à questão em linhas gerais do autônomo, está tudo certo. Agora, e quando há subordinação jurídica desse autônomo para com o tomador de serviço? E aí, como eu já tinha mencionado anteriormente, mas vou voltar a repetir, a subordinação jurídica é o requisito que exclui, para fins de definir da figura de trabalhador autônomo do empregado, fazendo distinção entre esses dois trabalhadores, um trabalhador empregado e o outro apenas trabalhador. Então, se houver subordinação jurídica, que é requisito lá do artigo 3º da CLT, vai haver relação de trabalho. O trabalhador autônomo é o que não se submete ao poder diretivo daquele que o está contratando. E aí aqui a portaria ela começa a desenhar um pouquinho melhor nesse contexto, porque na legislação, na CLT, não há nenhuma menção a respeito disso. O artigo 28 da portaria 671 fala o seguinte: presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício, ainda que o trabalhador preste serviço por meio de uma pessoa jurídica. E o parágrafo único desse mesmo artigo fala: a caracterização de subordinação jurídica deverá ser demonstrada no caso concreto, comprovada a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa contratante, entre outros. Então, de forma totalmente antagônica e diferente, como se dá de uma relação de emprego. Na relação de emprego, eu contrato um meio, o empregado, para se obter um resultado final. Ok. O trabalhador é o instrumento, né, entre aspas, que viabiliza o resultado esperado. Na relação de trabalho autônomo, contrata-se a execução do serviço, ficando a cargo, né, de quem está sendo contratado definir a forma, o horário, os meios de execução, porque é uma das características, ou é característica do trabalho autônomo, ele ser exercido de forma livre, ou seja, é a pessoa que está sendo contratada como autônomo que vai definir como, quando os serviços vão ser executados, é claro, observando as particularidades do contrato. Há alguns serviços que precisam ser feitos em datas específicas, mas em regra o autônomo tem liberdade de escolher, né, ali como, quando vai ser feita a prestação de serviço. O autônomo também assume o risco da sua atividade, assim como lá a figura do empregador no artigo 2º da CLT. É comum que o prestador de serviço esteja vinculado a um determinado resultado do trabalho e não necessariamente ao executor do serviço. Então, o que se espera em uma relação de trabalho autônomo é um resultado esperado, é ali a execução própria do contrato. E não necessariamente isso está vinculado a uma única pessoa. É claro que pode haver no contrato, mas isso não é regra.
O resultado do trabalho pode ser obtido de forma individual pelo próprio trabalhador autônomo ou com o auxílio de outros trabalhadores por ele remunerados, sejam até ali esses outros trabalhadores empregados do autônomo. Então, em regra, se contrata e se espera a execução do serviço, pouco importando quem será ali o executor. E aqui eu quis trazer um quadrozinho só para a gente fazer um comparativo, um quadro sinótico, comparando e distinguindo a figura do empregado da figura do autônomo. Então o empregado ele vai ser sempre pessoa física e o serviço ele tem que ser prestado com pessoalidade. Já no caso do autônomo, o resultado do trabalho pode ser obtido por ele de forma individual ou pelo trabalho, né, de outros auxiliares, sejam ali eles até empregados desse autônomo, desde que sejam por ele remunerados. E aí, em suma, é um trabalhador por conta e risco próprio. É comum que os serviços sejam prestados, estejam vinculados a um determinado resultado e não ao executor dos serviços. Nas relações de emprego, então aqui nós estamos falando de empregado novamente, haverá sempre subordinação jurídica e ela pode ser mais acentuada em alguns casos e mais branda em outros, mas sempre vai haver subordinação jurídica. Ou seja, eu vou ter ali alguém que é um superior hierárquico e alguém que está ligado, está subordinado a ele, que recebe dele comandos, orientações e como a prestação de serviço deve se dar. O trabalhador autônomo, ele exerce livremente a sua atividade, estabelecendo quando e como os serviços serão realizados. O trabalhador autônomo assume os riscos da sua atividade, diferentemente do empregado. Lá no artigo 2º da CLT fala que o empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Então, seja ali para bônus, seja para malus, né, seja para um lucro, seja para um prejuízo, isso é responsabilidade do empregador. O empregado não tem nada a ver com isso. No trabalho autônomo, isso não é ali uma regra, porque o trabalho é prestado por conta e por risco do próprio trabalhador autônomo. Outro elemento da relação de emprego, empregado novamente, é que o serviço é prestado de forma habitual. Já o autônomo pode ou não haver essa habitualidade. E mesmo que haja, se não houverem os elementos que são próprios e característicos da relação de emprego, não vai ficar caracterizado relação de emprego. E o último elemento aqui da relação de emprego é que as relações de emprego serão sempre onerosas. Nesse ponto há similaridade, né, porque o trabalhador autônomo também tem ali como marca a onerosidade, não é um trabalho, né, voluntário, não é um trabalho gratuito. Então, essas eram algumas características, né? E aí é claro que o que mais vale nós salientarmos é aqui as distinções, por óbvio, para que vocês entendam aqui realmente quem é empregado e quem não é, mas evidenciar o contexto do artigo 28 da portaria 671, que fala que se houver subordinação jurídica vai ser reconhecido o vínculo de emprego. E aí, reconhecido o vínculo de emprego, o que acontece? O empregador ele é obrigado a reprocessar a sua folha de pagamento, por exemplo, recolhendo todos os tributos que são inerentes à folha de pagamento. Ainda que esse trabalhador ele preste serviço por meio de uma pessoa jurídica, porque nós vimos lá atrás, no iniciozinho do conceito da figura do empregado, é que para ser empregado tem que ser pessoa física, logo uma pessoa jurídica não poderia ser empregada de outro. Mas aqui no caso de fraude, se ficar comprovado subordinação jurídica, o que seria ali fraude à legislação trabalhista, o autônomo, ainda que ele preste serviço por meio de pessoa jurídica, vai ter reconhecimento de vínculo de emprego. E aí essa subordinação jurídica ela tem que ser demonstrada no caso concreto, deve haver ali comprovação que há uma submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador ao poder diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa que o está contratando. Então, muito cuidado aí vocês do departamento pessoal, RH, gestão de pessoas, com aquelas situações que a empresa quer maquiar ali uma situação que nós sabemos que o cidadão é empregado, mas que a empresa quer, por uma questão de custo operacional da folha de pagamento, tratá-lo como autônomo. Então tomem bastante cuidado, orientem aí
os seus clientes, as empresas que vocês trabalham com relação a isso, porque se ficar caracterizado subordinação jurídica, vai ser reconhecido o vínculo de emprego. E aí, um artigo que eu gosto muito da CLT, que é o famoso artigo 9º, né, que é tudo que é feito no intuito de fraudar, burlar, desvirtuar qualquer preceito e princípio da CLT é nulo de pleno direito. Então tomem bastante cuidado, né, se atentem quanto a isso. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído aí para você, tenha agregado conhecimento para você e que isso faça a diferença no seu dia a dia aí na execução do departamento pessoal. Um grande abraço e eu aguardo você na nossa próxima aula.